Boa noite. Boa noite. Aqui ficou com o espírito, né? Ninguém quis as primeiras cadeiras, né? Então, boa noite a todos. É sempre bom para vocês, né? Como sempre. Hoje vocês vão ter que ter a paciência firme, né? Não é? Paciência firme, né? Nosso tema hoje, acho que vocês viram, é um tema que a gente colocou, o pessoal votou, né? Foi o tema mais votado daqueles que a gente escolheu. Então, a gente vai falar hoje sobre religiosidade e autoconhecimento, né? Caminhos para o crescimento espiritual. E isso é uma coisa que a gente busca, que a gente vem aqui para isso, não é? Para buscar esse crescimento espiritual. Só que uma coisa é buscar, encontrar e fazer disso uma missão de vida, tem uma grande distância, né? E a gente vai fazer uns comentários sobre isso aqui. Então, eu vou começar contando uma passagem, né, de Jesus, que a maioria de nós conhece, mas que é assim, bem interessante dentro do contexto que a gente vai abordar aqui hoje. Né? Vou falar daquela passagem, né, que Jesus vinha de Jericó, né, aquela multidão lá atrás, né, os apóstolos também tudo, né, protegendo Jesus, né, meio aquelas estradas. Então, quando ele chegou em Jericó, ele tinha lá um publicano, o chefe dos publicanos, né, que era o Zaqueu, né? Todo mundo já ouviu falar de Zaqueu, né? Ele era o chefe dos publicanos. E Zaqueu era muito rico, ele era um cobrador de impostos. Então, ele era uma criatura muito mal vista pela população, né? Até hoje a gente ainda olha os impostos, né? De nariz torcido, imagina naquela época. Quem tinha acesso, né, que a pessoa batia na tua porta para te cobrar um pouco. Então, Zaqueu era uma criatura muito mal vista pelo povo. Então, ele ficou sabendo, né, que Jesus ia da cidade, passar por lá. Só que Zaqueu tinha uma limitação física, vamos dizer assim. Zaqueu era muito baixo, né, era de uma pequena estatura, a estatura bem pequena, né, baixa. Então, e a multidão, né, em volta de Jesus, ele falou: gente, eu não vou conseguir ver, né? nem vou conseguir ver, nem ele vai me ver. Então, o que Zaqueu fez? Subiu numa árvore, né? Subiu e ficou lá, esperando quando Jesus passasse. Quando Jesus passou, o que Jesus falou para ele? Quem lembra, né? Como é? Zaqueu, desce daí que hoje, né, nós vamos cear na sua casa. E todo mundo ficou abismado, porque Jesus ir na casa de um cobrador de impostos, né, até os apóstolos ficaram meio assim. Então Jesus, né, foi e ele desceu feliz da vida da árvore. E Jesus passou, né, provavelmente aquela tarde com ele. E Zaqueu também prometeu, né, ao Cristo que se ele devesse alguma coisa a alguém que fosse injusto, que ele devolveria o grupo em dobro, e também que dividiria metade da fortuna dele com os pobres. Né? Então, até eu falei com o André, não precisa falar no final, mas aí Jesus falou que naquele momento, não é? A graça divina tinha entrado naquela casa. Então, assim, então, o que tem a ver nessa passagem com o nosso tema hoje? Né? Olhando, o que Zaqueu fez? Todos nós temos limitações para a gente conquistar a nossa evolução espiritual, não temos? Nós encontramos muitas limitações na nossa vida, as dificuldades, né? Não é uma coisa fácil. Então, o que Zaqueu fez? Ele venceu a limitação dele. Ele encontrou de uma forma inteligente, né, como encontrar Jesus subindo na árvore. Então, a primeira questão que fica aqui para nós, né, que a gente vai questionar, para vocês pensarem, é o que cada um de nós está fazendo para vencer as nossas limitações
conhecer as nossas dificuldades, ele usou a inteligência, né? E nós. Então, passa para o Daí. Falar isso. Estão igual aquela. Vocês conhecem, seminário, né? Mas estão igual ao congresso, acho que né? Eu vou usar o que fazer com vocês dois. Vou deixar isso aqui para deixar isso com vocês dois passarem. A gente está recuperando ainda uma gripe, né? Então, deixando para fora separado. Então, gente, boa noite. Boa noite. Legal estarmos aqui, os 3 minutos, para tratar desse assunto. Como a Ivana falou, um assunto de muita importância para todos nós, né? E quando a gente vai falar de autoconhecimento, parece assim, é complicado. É complicado a gente entender autoconhecimento. Né? E aí nós pensamos em buscar a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que tem a ver, né, com o assunto que se remete a Sócrates, né, quando pergunta como fazer para poder ter esse autoconhecimento. A resposta que os Espíritos dão é que um sábio da antiguidade já tinha dito, né? Conhece-te a ti mesmo. A pergunta é qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Então, se melhorar na vida e resistir à atração do mal, a gente tentar se identificar, tentar se conhecer. Né? E aí vem a pergunta 919, onde ele diz que conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? E aí, essa Chico responde, né? Ele diz que a gente deve procurar no final do dia ver tudo que nós fizemos, passar aquele filme, né? Igual a gente colocar o vídeo lá e rever o nosso dia. Vocês estão revendo o dia de vocês, de hoje, só de hoje, os anteriores não. Eu estou revendo o meu. E a gente rever o nosso dia, o que nós fizemos. O que nós fizemos que possa não ter agradado ao nosso irmão, que possa ter ferido. Porque muitas vezes a gente faz uma brincadeira, né? Uma piada, mas é uma brincadeira, uma piada, é algo assim que parece alegre, né? Mas o outro pode não sentir bem. Então, esse conselho que ele dá, a gente buscar entender o que nós fizemos e se colocar na posição do outro, porque se colocando na posição do outro, é que nós vamos ver se eu não ficaria magoado com aquilo que eu fiz com o outro. Então, o que eu fiz com o outro, eu não magoaria, então eu não deveria ter feito. Então, é um ensinamento que Santo Agostinho nos traz, é forte. É forte, se a gente for colocar em prática mesmo. Se for, não, nós precisamos colocar em prática. Mas é muito forte. Então, é um meio da gente começar a se burilar, começar a tentar entender o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo, né? E conhecendo nós mesmos. O que eu faço realmente, o que eu estou aprendendo com o Evangelho de Jesus, o que eu estou aprendendo com a doutrina espírita, será que está de acordo ou não está de acordo? Então, esse é o
aprofundamento de conhecer a si mesmo. Porque a gente pensa que a gente conhece o outro. Eu penso que eu conheço a Ivana, eu penso que eu conheço o André, os mais próximos do Luiz, a Kátia, a Jordânia, mas muitas vezes eu não conheço nem eu mesmo. Então, primeiro eu tenho que conhecer, para depois conhecer os meus familiares, os meus amigos, né, e entender a posição de cada um deles. Trouxe um outro livro aqui, Os Prazeres da Alma, do Mamet. No livro Os Prazeres da Alma, o Mamet, ele lava a nossa alma, né? Ele bota para fora, ele tenta tirar de dentro de nós aquilo que nós precisamos entender dentro dessa faixa de conhecimento. Então, dentro dessa faixa de conhecimento, nós temos emoções fortes, nós temos paixões, nós temos crises, nós temos infelicidade, e tudo isso é um caminho para a gente poder tentar entender por que isso está acontecendo. Então, quando nós entendermos por que isso tudo está acontecendo com a gente, essas crises, essas infelicidades, distúrbios, aí a gente vai começar a se modificar, começar a mudar o nosso interior. Então precisamos entender isso que mora nos nossos dias, porque isso é todo dia, não é uma vez ou outra, todo dia. Se a gente parar para analisar, é todo dia. Então, vamos fazer esse esforço Santo Agostinho de analisar no final do dia o que nós fizemos. Eu estive até pensando assim, acho que no final do dia demora muito. Eu acho que a gente pode dividir assim, em 3 etapas. Esquece. Esquece. Não. No final do dia, às 10 horas da noite, eu já não sei o que eu fiz 8 horas da manhã. Então, melhor dividir em 3 etapas. Meio-dia, 18 horas e meia-noite. Aí dá pra gente acertar. Até porque se meio-dia eu já corrigi o que eu fiz às 8, aí eu já posso não ter o mesmo erro depois de meio-dia. Ivana, aí falou do autoconhecimento do Santo Agostinho, né? Aí falou para estudar nossas ações. Mas e como é que a gente faz para reconhecer o que a gente está sentindo? As nossas emoções? Vou passar para você. O homem não sabe nada de emoção, não é, gente? Fala a verdade, não é, né? Então. Ainda somos minorias. Temos que concordar, ainda somos minorias. Olha só, essa parte que o Caio falou agora, eu lembro que a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, tem muitos anos, né? Aí não era estudar, né? A gente lê, a primeira vez a gente lê, né? Então, eu lembro que a primeira vez que me deram o livro, eu fiquei assim, mas muito empolgada, que eu lendo, sem parar. Mas a questão, eu lembro que eu ganhei esse livro de uma amiga, e está até lá, não é esse aqui não, é um outro que eu guardo ele com carinho, sabe? Eu nem uso porque já está tão velho, mas eu gosto dele, e ela que deu. E lá, se eu disser para vocês olharem, foi a questão que me chamou muita atenção naquela época. Engraçado. Tanto que eu anotei, eu marquei o livro. Então, porque foi algo assim, realmente que me chamou a atenção. E o André está falando que emoções, né? Que as emoções, elas são algo natural. Como que a gente começa a se conhecer? Quando a gente começa a analisar as nossas emoções, os nossos valores, né? Então é isso que a gente tem que olhar. Então, a pessoa já me falou isso várias vezes. É normal sentir. A gente controla a emoção? Não controla. Não controla a emoção. Não existe controle de emoção. A gente não fala assim, daqui meia hora eu vou ficar triste. Daqui 1 hora
emoções são elementos, vamos dizer assim, que faz parte da nossa natureza evolutiva. Né? A gente precisa delas para sobreviver. Então, quando a raiva vem, o que ela está te dizendo? Ela está te dizendo, né, que tem um perigo, que você tem que se defender. Agora, existe uma diferença, às vezes a pessoa fala assim, não, eu bati nele porque eu estava com raiva. Já não é mais emoção, é comportamento. Então, quando ele fala aqui sobre a gente se conhecer, é a gente analisar as nossas reações em determinadas situações, como a gente reage. Não é? Mas tem uma coisa muito interessante ali, que nessa parte, nessa questão que o Itaí leu, que lá ele fala assim, mas como julgar a si próprio? É difícil para danar, não é? Reconhecer que é invejoso, né? Reconhecer que em determinada situação a nossa raiva se transforma em violência. Reconhecer que no momento que a tristeza é algo também que vem nos dizer que a gente está precisando ficar mais introspectivo. A tristeza é uma emoção que nos traz também equilíbrio. Porque já pensou no momento de dificuldade, de dor, de perda? Se não houvesse a tristeza, era o momento para a gente se refletir agora. Quando a gente começa a deixar que essa tristeza direcione e tome conta da nossa vida, então essa emoção já não é mais tristeza, ela vai se tornar angústia, ela vai se tornar depressão. Então essas emoções vão se tornando desequilibrantes, né? Vai nos desequilibrando. Então a gente tem que ver, para se conhecer, a gente tem que ser honesto primeiro com a gente mesmo. Eu sinto raiva, mas quando eu ajo com violência, então eu já não sou mais, já não é mais emoção. Então a gente tem que ver até onde a emoção nos traz, até onde ela deixa de ser emoção para ser comportamento, né? Deixa de ser emoção para ser comportamento. Aí a gente começa a reconhecer, né? A vaidade é legal, né? Mas quando a vaidade ultrapassa o limite, já não é bom. Quando a gente tem inveja, né? Uma coisa é a gente olhar para o sucesso do outro e falar, poxa, e aquela pessoa ser uma referência para a gente, né? Para a gente também crescer, para a gente correr atrás. Isso não é inveja, né? É você, o outro está tendo sucesso e a gente está feliz com o sucesso dele e ver como referência aquela pessoa. Outra coisa é você querer ser o que o outro é. É você querer ter o que o outro tem. Está vendo como que existe diferença? Então, o nosso comportamento em relação às situações, a gente tem que analisar para aprender a se conhecer. E nessa mesma questão, tem uma pergunta lá, que os espíritos colocam dentro daquele texto, que fala assim, mas como julgar a si próprio? Né? Como julgar a si próprio? Porque, por exemplo, o avarento, ele não vai dizer que ele é avarento. Ele vai dizer que ele é previdente e ele é econômico. Não é? Ele não vai admitir que ele é avarento, né? Que ele é pão duro. Ele não vai fazer isso. Não, eu sou previdente. Eu faço economia. Olha só qual é a diferença. Então, qual é a resposta e o caminho para a gente encontrar isso? Se eles falam aí, né? A resposta que eles dão para a gente é que a gente analise a situação, o nosso comportamento e a forma de reagir nossa. E faça a seguinte pergunta: se o nosso comportamento em relação aos outros e os outros agissem da mesma forma que nós estamos agindo, se seria correto. Então nós vamos pegar um ponto de equilíbrio para a gente encontrar um princípio, né, de análise para que a gente possa rever nosso comportamento. Então, a minha atitude, né? Eu vou ser grossa com a Celinha. Imagina, né? A gente sabe alguém com Celinha. Não sei. Né? Eu vou ser grossa com a Celinha. Aí ela me responde mal. E eu vou ficar chateada. Então, eu tenho que me colocar no lugar dela. Se fosse ela agir assim comigo, eu gostaria. Então, essa eu acho que é um ponto
valores que a gente tem na nossa vida. O que vem primeiro? O nosso interesse individual ou o nosso interesse coletivo? Né? Então, são pontos que a gente pode começar a analisar para ter esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, eu falei que está aí, eu acho, a gente falar sobre esse tema, não é um tema muito fácil, não, porque é muito subjetivo, não é, gente? Cada um de vocês aqui, cada um de nós, tem um ponto para resolver, não é? Tem um ponto. Mas essa questão sempre cai para mim. Às vezes, vira e mexe, quer dizer, eu já cheguei à conclusão, né? Que a gente tem que dar sempre alta relação para buscar essa harmonia espiritual, né? Você pergunta para mim? Não, aí vai. O autoconhecimento intelectual, ele é importante. Porque as pessoas levam ao autoconhecimento, desenvolver só as questões morais, né? Mas e a inteligência? Bom, quando a gente fala de autoconhecimento, né, a gente, resumidamente, eu acho, pelo que eu entendi que o Itália vai falar, a gente aprender a reconhecer as nossas emoções e entender os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Né? Isso tudo a gente pode fazer de maneira racional, como ela falou, que foi o que Santo Agostinho falou na questão 919. Mas logo no início a Ivana começou com a história do Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, era muito rico, queria chegar perto de Jesus e ele não tinha acesso, e aí ele sobe na árvore, que ele era baixinho, segundo o texto bíblico, sobe na árvore e chama a atenção de Jesus, fala: desce daí que eu vou comer na tua vou jantar na tua casa hoje. E isso, né, todo mundo ali em volta olhando para aquela situação, o que é isso? De onde é que veio essa história? Jesus era um psicólogo, Jesus era um médico. Só que para a gente entender o que Jesus dizia, é preciso alguma coisa a mais. Jesus falava em parábolas. Né? Então, na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu para o homem, para que sirva de modelo e guia? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos, só tem uma palavra: Jesus. Aí, na questão 627, né, na 626, Kardec pergunta se Jesus trouxe as leis divinas. Jesus trouxe tudo. Aí em 627, Kardec pergunta: bom, já que Jesus trouxe tudo, para que precisa de Espiritismo? Aí os Espíritos respondem: Jesus falava de uma maneira que nem todo mundo entendia, porque o entendimento do que Jesus fala é proporcional à sua evolução. Se você é uma pessoa bem leiga, você vai entender o que está escrito. O cara subiu em cima da árvore porque era baixinho. Não é? Se você já pensar assim, não, ele foi uma pessoa que, apesar de ser rico, já tinha uma elevação espiritual. Então, subir na árvore já significa mostrar que ele tem uma elevação espiritual. Na parábola está literal, mas eu já estou pensando na interpretação, vamos falar assim, do subir, né? E a árvore nas escrituras tem um significado, tem as árvores lá do Jardim do Éden, né? Tem árvore em tudo que é lugar, tem a vinha, tem a figueira, tem um monte de árvore. A árvore significa muita coisa, né? A árvore significa conhecimento. Então ele subiu já que adquiriu conhecimento, né? Já tinha um negócio a mais ali. Então o Zaqueu subiu na árvore porque ele já tinha um conhecimento. E as pessoas então olharam para Jesus e falaram: Jesus, por que você vai comer? Você falou que vai comer na casa do
do pecador, né? E aí o Zaqueu fala, não, vamos lá, você vai comer comigo, mas eu prometo que eu vou dividir tudo que eu tenho, não sei o quê. Então mostrou já um desapego, né? Então o Zaqueu já era um espírito, na parábola, que já tinha uma aquisição, né? E isso reforça, assim, a gente só entende isso quando você olha para essa história com uma visão religiosa. Se você ler o Evangelho com a visão apenas da letra, né, Paulo falando aos Hebreus, né, a letra que mata, o espírito que vivifica. A gente olhar somente o que está escrito, a gente não pega o sentido da coisa. É preciso uma chave, é preciso alguma coisa que dê para a gente essa compreensão. E o Espiritismo é essa chave. Então, o Espiritismo, ele fornece para a gente uma estrutura moral e ética que permite que a gente use todas as ferramentas que a gente tem para o nosso autoconhecimento. Então a gente pode usar o nosso intelecto, legal, a gente pode usar as nossas emoções, a gente pode usar o autoconhecimento das minhas virtudes, dos meus defeitos. E tudo isso junto, aliado com a moral do Cristo, que o Espiritismo vem reforçar, e vem endossar, e vem pregar, a gente consegue ir aos poucos se melhorando, se elevando. Então, na minha opinião, né, a religião e a religiosidade são fundamentais para a nossa evolução, né? Mas Ivana, acho que ele está aí. Eu queria fazer um comentário quando você estava falando que eu lembrei daquela passagem que Jesus anda sobre as águas. E agora? Só para. Os apóstolos estão no mar, né, nos barcos lá no mar, pescando, e Jesus está fora, Jesus está na praia. E de repente Jesus vem caminhando sobre as águas e eles se assustam. Tem alguns que é um fantasma, que é isso, que é aquilo. E Pedro reconhece, não é o mestre. E Pedro sente vontade ou necessidade de também caminhar. Ele pergunta, Senhor, eu posso? Eu quero, eu posso? E Jesus diz, pode, vem, Pedro. E Pedro vai, mas de repente o que acontece? Medo. O medo faz com que ele afunde, né? E aí Jesus diz que tem pouca fé. Então o medo muitas vezes faz com que nós não alcancemos Jesus, não consigamos acompanhar Jesus, exemplificar o que Jesus veio trazer para nós. A gente quer ser como Jesus, quer caminhar como Jesus, mas a gente, em muitos momentos, a gente vacila, a gente tem medo e cai. Mas Jesus, o que ele faz? Jesus foi lá, levantou Pedro, e foi de novo para baixo. Então Jesus também levanta a gente e nós vamos de novo para a barca. A barca, o barco, é a nossa encarnação. A gente volta para o barco e continua seguindo, continua tentando imitar Jesus, fazer o que Jesus fazia, caminhar sobre as águas, ou seja, caminhar sobre as nossas águas, que muitas vezes não são tão boas,
mas a gente precisa caminhar para poder purificar, para poder levar o André estava falando ali, né, de subir na árvore, de subir. Sempre que fala subir, igual lá nas bem-aventuranças, fala que subiu ao monte. Por que subiu ao monte? Está se elevando. Vamos se elevar agora também. Sempre quando está subindo, está se elevando. Então, continuando isso, André, você chegou a fazer a pergunta dela? Você chegou a fazer a pergunta sobre religiosidade? Eu ia perguntar para o Ivan. Ah, para Ivan? Então vamos passar para Ivan sobre religiosidade. Tá bom, protegido. Então, o Bidai estava falando sobre Jesus, André também. Eu vi, quem assistiu, não sei se alguém já assistiu essa nova fase de Chosen. Gente, eu ri muito, tem uma parte que eu ri, sabe, de Jesus dos apóstolos, porque Jesus está, essa última fase agora, né? Então, Jesus fala com eles, olha, eles não, Senhor, nós queremos. A última ceia. Tu achou engraçado? Não é a última ceia. É o mesmo processo, né? Da gente chegar lá. Aí ele fala assim, né, os apóstolos, não, Senhor, nós vamos contigo, nós queremos ir contigo, né? O caminho que o Senhor for, nós iremos. Ele falou, não, para onde eu vou agora, vocês não podem ir comigo, mas vocês já sabem o caminho. Aí eles viraram para Jesus e falaram assim, mas qual é o caminho? Aí Jesus fez aquela cara, ficou olhando para eles, e já tinha falado. Aí ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas foi tão engraçada a cena, porque Jesus, né, aquele ator é muito, muito legal. Ele fez uma cara assim com os apóstolos, sabe? Aquela cara estranha, como se fosse óbvio. E o óbvio, eles ainda não tinham percebido. Já estavam com Jesus há 3 anos, convivendo diariamente com ele, e eles não sabiam ainda qual era o caminho. Aí Jesus falou, eu sou o caminho. Então, eles lá naquela época, nós estamos aqui agora no óbvio, tentando entender o óbvio, a fazer o óbvio, não é? Então, esse sentimento que a gente fala de religiosidade, não é. A religiosidade, ela não é algo que depende de religião. Vocês não concordam? Não é? Mas é algo, eu penso assim, algo muito subjetivo da gente colocar a religiosidade, né? Aí eu fiquei pensando, o que eu acho que é religiosidade, né? Eu cheguei a uma conclusão que a religiosidade, ela é uma condição do espírito, que na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai adquirir nossas aquisições, que nem o André fala, né? E nós vamos nos tornar. É o quê? Se vocês forem procurar lá no dicionário, né? O que é religiosidade? É a busca pelo transcendente, é a busca pela conexão com o alto. Olha só. Mas então o que é a religião? A religião nada mais é do que uma instituição, uma estrutura, né, institucional, onde a gente vai manifestar a nossa religiosidade. Mas a gente não precisa de uma religião para ter religiosidade. Não é? É muito diferente isso. Então, às vezes, uma pessoa que não frequenta nenhuma religião, ele tem muito mais religiosidade do que às vezes a gente que vai e vem dia e noite dentro de uma instituição religiosa. Aí eu fiquei pensando, mas eu ainda achei pouco, sabe? Eu achei pouco, porque eu achei pouco. Aí eu falei assim, vamos procurar alguém que já está mais um pouco, assim, as interpretações, né? Aí eu achei uma palestra, uns pedacinhos de uns trechos de uma palestra do Haroldo Dutra, né? Então ele fala que lá naquela época, antes de Jesus, na época de Roma, de César, que lá o imperador, né, tinha um culto ao imperador. Então, para eles dominarem, né, eles tinham que ser considerados Deus. Né? Eles se consideravam Deus. Então, diz ele que naquela época
tinha o culto de César, a César. E o culto a César era chamado de evangelho. Eu não sabia. Eu não sabia. E ele trazendo isso. Então ele fala que desde aquela época, quer dizer, nós vivemos lá. Né? Nós somos, se ele fala assim, olha, se nós somos espíritas, já há 2 reencarnações, a anterior e mais essa, nós pegamos os primórdios do espiritismo, o início. Então a gente vai tratar melhor, dizer, né? Mas ele fala, mas o espiritismo tem só 100 e poucos anos aí, né? 1857 é novo, né? É novo. Então quando Jesus veio falar de Deus, de um Deus único, né? De um Pai amoroso, não de uma idolatria, né? Não de idolatrar alguém. Então ele diz que se a gente já está aqui como espírito, então, se seja 2 reencarnações, quem está em uma ainda está mais cabelo ainda. Porque se a gente considerar que o catolicismo, quantos anos? 1900, por aí, né? Vamos colocar por aí. Aquela protestante, mais de 500. Começou em 1500. Não é? Então, uns 500 anos. O budismo, essas outras religiões aí, espiritualismo, vai tempo para trás. Então, ele diz que nós ainda temos muito dentro do nosso psiquismo, a nossa religiosidade, ela está baseada no nosso psiquismo, está muito tomado ainda. Por exemplo, a gente tem de sagrado, né? A gente tem, ele coloca uma situação muito engraçada em relação à religiosidade. Ele fala assim, o nosso sagrado, o que a gente tem um dia sagrado, né? A gente vem aqui na quinta-feira, não é? É sagrado, né? Então para a gente é sagrado vir aqui na quinta-feira. Aí aqui a gente se conecta, né? O Wi-Fi funciona, né? A gente sai daqui, acabou, não tem mais conexão, nada, acabou. Sai lá fora, primeiro te dá uma fechada, acabou a religiosidade, não é? Não, mas ele fechar então ele fala, por exemplo, a gente tem um dia sagrado, né? A gente tem uma pessoa que ainda a gente considera que é sagrada, a gente já nem pensa muito assim, mas tem aquela que é especial, né? A gente tem ainda no nosso psiquismo um objeto sagrado, né? Tem coisa que a gente tem em casa, é ou não é? Isso aqui é sagrado, não dá para desfazer não. Então esse sentimento nosso de religiosidade ainda tem muito desse psiquismo, desses tempos que a gente passou em outras vivências. A gente ainda traz isso, porque como espíritas, a gente é criancinha, estamos na infantilidade, não é? Aí a gente vem falar assim, ninguém torna sagrado, por exemplo, uma enxada. Ninguém tem em casa um objeto que é uma enxada considerado sagrado. Tem uma caneta? Não tem. Então, a nossa religiosidade ela ainda está muito voltada para essas questões, né? Do sagrado, o dia, a coisa, né? A pessoa. E o que seria essa religiosidade? Ideal. É aquela que nem tem aquela passagem da mulher, né? Que há anos, né? Tinha aquele sangramento, que postou a mão em Jesus e ficou curada. Então ela falou para ele que ela não podia nem entrar no templo para orar. O que ele falou para ela? Lembra? O que ele falou para ela? Haverá um tempo em que não haverá mais necessidade de um templo para você orar. Por quê? Porque a nossa conexão com Deus não haverá necessidade, pode ser em qualquer lugar. Porque o que Jesus falava? Eu estou com o Pai e o Pai está em mim. Isso não é religiosidade. Mas a nossa religiosidade ainda está muito atrelada a essas coisas, ao nosso egoísmo, às nossas imperfeições. Eu vi uma história também de um time de futebol que ia visitar um orfanato de crianças
que não tinham pai, não tinham mães, né? E eles ficavam naquele abrigo, então já não tinham pai, não tinha mãe, muito difícil, né? Já eram aquelas crianças que já tinham muito novas certo sofrimento. Então esse time de futebol ia fazer uma visita. Então as crianças, imagina, tu não tem pai, não tem mãe, mas tem ídolos, né? As crianças gostam e ficavam super empolgadas que eles iam lá. Quando chegaram lá, que viram centro espírita, eles falavam que não entravam no centro espírita. Então a gente tem que pensar, né? O que a gente está fazendo com a religião que a gente professa, por exemplo? O que a nossa religião está ensinando para a gente? O que a gente está compreendendo de Jesus, do que ele falou? Então a religiosidade eu entendi que é assim, a religiosidade é aquela conexão com Deus e com Jesus, enquanto a gente esteja. Que quando Deus ou Jesus, numa situação difícil, ele precisar da ajuda de alguém, nós seremos aquela luz que vai estar brilhando, ele vai falar aquele ali, e ele vai nos chamar para atender, seja onde for. Né? Porque a nossa religiosidade não vai ter mais preconceito, não vai olhar a quem ajudar, não vai julgar. Então, a religiosidade é aquela energia, né, que o Espírito vai alcançando, não é comportamento não, sabe? É realmente uma conexão direta com Deus, com o Mestre Jesus. Quando você falou de alguns de nós, né, ou muitos de nós, estamos na doutrina espírita pela segunda vez, né? Alguém que lembra da relação passada com o espírita? Né? E nem viveu lá na época de Kardec, nem depois de Leon Denis. Vocês estão comemorando aqui. Então, mas talvez nós, né, já tenhamos conhecido a doutrina espírita na nossa outra encarnação, né, anterior a essa. Então, como ele falou, quem já conheceu na encarnação passada, mais responsabilidade, né? Porque a gente começou a entender o doutrina espírita lá no passado. Né? E quem conheceu, lógico que já está caminhando longe. Mas é quando ela estava falando dessa situação, eu lembrei que tem uma mensagem de Emmanuel, eu não lembro certo como ela é, mas eu lembrei que tem um trecho que ele diz que se você é espírita por 3 anos, se você está frequentando a casa espírita por 3 anos, você já é capaz de ter responsabilidade, de assumir compromissos, de estar à frente, né, em situações na casa. Então, ele coloca que 3 anos já é um tempo de estudo que a gente já tem condição de começar a trabalhar. Então, 3 anos, se a gente já tem mais de 3 anos, né, ou uma encarnação inteira, ou 2, então a gente tem bastante atividade para fazer. Né? E aí, fazendo essa conexão, né, com religiosidade, como a irmã falou, não é necessário ter uma religião. Não é necessário ter uma religião, é necessário estar conectado com o Altíssimo, com o Alto. Da maneira que a gente entender que é Jesus, que é Deus, nosso Pai, que é Jesus, nosso irmão, que são os Espíritos superiores, que é o Espírito Santo, porque quando fala de religiosidade, nós não estamos falando de espiritismo, nós estamos falando das religiões em geral. E cada um tem seu modo de ver e de entender a essência divina, que é Deus,
né? O que é Jesus, o Espírito maior que esteve aqui na terra e que está aqui entre nós. Então, cada um tem seu jeito de ver. E nós precisamos respeitar cada uma dessas posições de todos esses irmãos religiosos, né, que também estão levando a doutrina de Jesus para a humanidade, para a sociedade. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, e em fazendo a nossa parte respeitar o jeito, o modo que o outro faz a parte dele, também falando de Deus, falando de religiosidade. É um ponto muito importante que nós precisamos observar. O respeito às outras religiões. Quando a gente mostra esse respeito, a gente também vai ter o retorno, vai receber, vai estar sendo respeitado também. E na atualidade já está mais fácil de trabalhar essa questão. A gente sabe que antigamente era mais difícil, mas na atualidade já está mais fácil de trabalhar, apesar de ter alguns empecilhos. Mas a gente vai vencer esses empecilhos, vai vencendo, vai trabalhando e vai organizando um planeta melhor para todos nós. Porque não precisamos ter uma única religião, né? Mas precisamos ter o amor entre todas as pessoas. Quando tiver amor entre todas as pessoas, vai ter união entre todos os religiosos, porque é assim que Jesus nos informou, né? Que vocês deveriam amar uns aos outros, né? Jesus falou. Não estou falando para vocês não, nós, mas Jesus falou que vocês deveriam amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando nós conseguirmos amar uns aos outros, a religiosidade vai estar perfeita. Em 1857, 18 de abril, Kardec publicou o Livro dos Espíritos. O que é interessante, ele começou a estudar, descobriu o Espiritismo, vamos falar assim, de uma maneira empírica. Kardec era um pensador. Começaram a haver eventos, que a gente sabe que são eventos mediúnicos, das mesas girantes, e a partir daí foi desenvolveu um método em que culminou lá com a mediunidade da psicografia. Através da psicografia, ele recebeu as informações do Livro dos Espíritos. E aí, na época de Kardec, existia muita aversão à religião. Era o iluminismo, era a época o século das luzes. Que veio lá da Revolução Francesa, que eles tomaram uma ojeriza, um ódio das religiões, da religião católica, que eles eram oprimidos, a humanidade era oprimida pela religião católica. Então, existia esse sentimento antirreligioso na época. Então, Kardec publica o Livro dos Espíritos, e quando você lê o Livro dos Espíritos, primeira pergunta, que é Deus? Primeira pergunta, que é Deus? E aí, lá na 625, como um modelo perfeito, Jesus. Lá na 886, ele pergunta qual o que significa caridade, como entendia Jesus. Ele fala de Jesus o tempo todo. Entre os que escreveram as mensagens, Santo Agostinho, São João, são isso, são aquilo, espíritos religiosos. E aí, mas como ele não queria que fosse uma religião, ele não aconteceu esse rótulo. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, só no terceiro livro que falou que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral. Depois vem o céu e o inferno,
que trata das esperanças, das penas, dos gozos, das consolações. E por último, a Gênese, que começa falando da Gênese mosaica. Então o Espiritismo é uma religião, desculpa, é uma religião, mas é uma religião que favorece a religiosidade. O Espiritismo mostra para a gente que o autoconhecimento é a chave para a evolução. Se você juntar entendimento do Evangelho, autoconhecimento, né, e religiosidade, a soma disso é igual evolução espiritual. Né? Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu entendo o meu papel no mundo. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu percebo as interações com o Zitaí, né? Amar o próximo, amar o outro, como eu me amo. Amar o outro como eu me amo. Então, primeiro eu tenho que me amar, né? Primeiro eu tenho que me amar. Então, a gente primeiro precisa se autoconhecer. Quando eu me autoconhecer, eu vou começar a querer amar o outro. Quando eu amar o outro, eu vou entender os problemas do outro. Vou perceber os defeitos, não queria falar a palavra, mas os defeitos do outro. Quando eu percebo um defeito em alguém, sabe o que isso significa? São defeitos, não são necessidades. Que eu também tenho o mesmo defeito. Porque eu só reconheço o que eu conheço. Nós só reconhecemos o que nós conhecemos. E toda vez que a gente fala assim, fulano é um chato, pode crer que tu é chato também. Fulano é arrogante, pode crer que tu é arrogante também. Fulano é invejoso, pode crer que tu é invejoso também. É tudo que eu estou falando, vocês estão rindo. Eu não reconheço nada disso, eu só estou falando em tese. Quem tem isso, né, gente? Eu não estou falando só em história. A Ivana falou aqui, né? Quando está no trânsito, dessa uma fechada, ela fala para o motoqueiro: louvado seja. Deus te guia. Fala em aramaico. Louvado seja. Então, aí eu comecei a amar o outro, louvado seja, né? Mas aí isso me traz uma situação. Será que quando eu estou com pressa, eu também não faço isso? Né? Eu estou aqui parado no trânsito. Deixa eu ver esse exemplo aqui. A pessoa nos Estados Unidos, isso pode acontecer, eu vou falar. A pessoa parou no trânsito, parou no sinal, pegou o celular para mim. O sinal abriu, se distraiu, a pessoa que estava atrás, ela ficou, nossa, que pessoa impaciente. Aí, um dia depois, essa mesma pessoa saiu de casa meio atrasada. Parou no sinal. A pessoa do carro na frente dela, e o sinal abriu, o que ela fez? Buzinou. Aí ela se tocou. Mesma coisa. Né? E então, essas coisas facilitam o nosso autoconhecimento. Se ela tivesse xingado e se dando, né? E ela ainda não tinha subido na árvore. E o que eu digo para vocês é que nós já subimos na árvore. Então a gente não subiu no telhado, não. A gente subiu na árvore. A gente subiu na árvore. Mas a gente precisa ambicionar mais. Né? A gente precisa se conhecer mais. A gente precisa se confraternizar mais. A gente precisa se amar mais. A gente precisa se doar mais. Tudo que eu estou falando, para mim é em tese. Eu sei que vocês já fazem. Mas é muito difícil. Para mim é muito difícil. Né? Dedicar tempo a amar. Eu sei que falar assim parece piegas, né? Mas é isso mesmo. Dedicar tempo ao amor. Né? Ao amor pelas coisas boas da vida. O que são as coisas boas da vida? Não é vinho, não é comida,
As coisas boas da vida são a caridade, o conhecimento, o aconchego, né? A vontade de ajudar, né? O estudo. Isso são as coisas boas da vida. Viver é a verdadeira, viver bem, é a verdadeira demonstração de amor que a gente pode ter. Todos nós temos que amar viver. E viver trocando, com carinho, com aconchego, com consolo, com amor, com compreensão, com empatia, com todas as virtudes que você sabe. Esse deve ser o nosso objetivo. Então, a religiosidade com autoconhecimento é igual a evolução de alma. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa? Tudo bem? Vocês gostaram? Gostaram? A Isabel está batendo palma. No espírita não pode bater palma, né? Pode. Podemos tudo. Queria agradecer muito a atenção de vocês. Nós estamos realmente nos esforçando para que a gente possa trazer melhores palestras, né? Esse tipo de conversa aqui. Talvez a gente faça, eu com certeza vou fazer mais vezes, se vocês gostaram, acho que gostaram. E aí a gente vai sempre perguntar para vocês quais são os temas que vocês gostariam que a gente falasse. Né? Porque nós vamos trocar, bater papo aqui. Com o tempo a gente vai ficando mais craque, vai ficando melhor. Não é? Isso aí é solidariedade, entendeu? A gente tenta melhorar e vocês nos ajudam muito, entendeu? É assim. Eu gravei, vou tentar postar, se o pessoal aprovar, postar lá no YouTube. Se vocês virem depois, divulga, passa para os outros, curte. Então você pode curtir sempre os projetos, né, do Terceiro Seu, que é o projeto Pastorino, Conversando com Jesus. Quando tiver uma palestra nossa lá no YouTube, clica, dá um ok, compartilha, que isso ajuda a gente a crescer. Né? A divulgação na rede social. Não é pessoal não, é a divulgação. Mas igual minha neta, a Maite, esse já chegou para mim e falou, vou, o centro está no YouTube, o centro está no YouTube. Eu falei, tá, e ela começou, centro, não vai entrar. Aí eu falei para ela, que eu escrevi na internet, foi a peça. Então, vamos ser mais crianças, vamos procurar um material no YouTube, né? Então, como o André falou, vamos lá curtir, para poder levantar a casa. Quem vai fazer a peça? Vai fazer igual aquele filho. Já viu a piadinha, né? Quando pergunta quem vai fazer a peça, é a hora que todo espírita procura alguma coisa que está no chão. Quem vai fazer a peça? Faz isso aí. Eu tenho que ensinar uma nova, tá? Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma conexão com o nosso Mestre Jesus, com uma espiritualidade maior, esses irmãos que aqui estão conosco nesta noite. Esse trabalho, Senhor, maravilhoso, de um diálogo sobre o autoconhecimento, sobre a religiosidade. Nós possamos, Senhor, buscar esse entendimento maior, buscar nos conhecer e fazer, Senhor, as modificações interiores que são necessárias em nossa vida, para o nosso espírito e para a humanidade. Que nós possamos aproveitar também esses momentos
para enviar, Senhor, a todos aqueles que necessitam essa mensagem de paz, de harmonia, essa mensagem de cura para aqueles que estão doentes e de livramento, Senhor, para aqueles que estão aprisionados, seja no cárcere físico, seja no cárcere espiritual. Que sejamos todos envolvidos no teu amor e que possamos seguir, Senhor,